Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão GEO número 56, hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Como eu tenho feito nos últimos podcasts, eu vou começar com a situação sul-americana, citando dois casos. Na semana passada eu comentei com vocês do terrível acidente ocorrido com uma aeronave da Força Aérea chilena. E naquela ocasião, na sexta-feira, eu tinha comentado que a possibilidade de haver sobreviventes era pequena e realmente essa semana foi confirmada a morte dos 38 chilenos que estavam na aeronave. O Brasil participou das buscas pelos restos da aeronave com o nosso navio polar, o Almirante Maximiano, que se encontrava nas proximidades lá da nossa estação, na Península Antártica. E, infelizmente, foi confirmado, então, a perda da aeronave chilena, né? Então, esse foi um fato que eu tinha comentado na semana passada e o desenrolar durante essa semana foi, infelizmente, essa perda da aeronave chilena. O outro fato sul-americano que considero importante, que trago para vocês hoje, foi na quarta-feira o pedido de prisão do ex-presidente Evo Morales. Vocês lembram que na sexta-feira da semana, no podcast da semana passada, eu tinha comentado com vocês que o Evo Morales tinha se mudado do México para a Argentina, né? Na terça-feira da semana passada, o novo governo argentino assumiu o poder no país, assumiu a presidência, e na terça e na quinta-feira o Evo Morales chegou do México. Eu tinha comentado que previa possíveis problemas e dificuldades com essa presença aí do Evo Morales tão próximo da Bolívia, e muito rapidamente o movimento que aconteceu foi o governo, a justiça boliviana, expediu um mandato de prisão do Evo Morales, acusando ele de ter sido responsável pela morte de 35 bolivianos naquela época da renúncia dele, né? Vocês lembram que o Evo Morales tentou a sua quarta, o seu quarto mandato como presidente, mas tiveram aqueles problemas durante a apuração e aquela comissão da OEA considerou a eleição, os votos, né, irregulares. Foi sugerido uma nova eleição na Bolívia. O Evo Morales convocou novas eleições, mas no mesmo dia o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas sugeriu a Morales que renunciasse em função aí das suspeitas de envolvimento do governo dele com a questão das fraudes eleitorais detectadas pela Comissão da Organização dos Estados Americanos. O Morales renunciou, foi para o México e agora, na quinta-feira da semana passada, no dia 12, ele chegou à Argentina e, obviamente, que a proximidade do Morales ali na Argentina, no país vizinho, a Bolívia, obviamente, a influência dele para as próximas eleições à presidência da Bolívia serão muito maiores. E a surpresa dessa semana foi esse pedido de prisão, que eu acho que pode, na verdade, voltar a agravar a situação na Bolívia, em termos de protesto, etc. Não sei se foi um ato muito, muito inteligente por parte do atual governo boliviano, da justiça boliviana, no sentido de chamar a atenção, mais uma oportunidade que o Evo Morales vai ter de se colocar como um mártir, perseguido pelo governo interino que assumiu, etc. Ou seja, pode jogar um holofote no Evo Morales que pode não ser positivo. Eu já tinha comentado com vocês aqui também no Conexão que a direita boliviana, no momento, encontra-se dividida, com mais de 2 candidatos às próximas eleições em 2020, e se o Evo Morales conseguir um bom candidato do seu partido para as próximas eleições e ele apoiando, eu acho que no momento, pelos dados que nós temos, tem grande possibilidade do candidato do Evo Morales ser eleito presidente da Bolívia nas eleições do ano que vem, que ainda não estão confirmadas. A previsão aqui ocorre abril, maio de 2020, né? Mas então é um fato ainda para nós acompanharmos. O segundo evento que trago para vocês é uma questão que já está ocorrendo ao longo do mês de dezembro, praticamente,
em várias cidades da Índia, são as revoltas por parte de principalmente jovens estudantes universitários e outros que se manifestam, principalmente muçulmanos, contra a nova lei de cidadania que entrou em vigor, uma emenda constitucional. Na verdade, essa lei ela é muito controversa. Vamos lembrar que o atual primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, é um nacionalista hindu, foi reeleito em maio com uma larga margem, foi muito bem, a votação foi expressiva em maio, ou seja, um forte apoio. Os hindus são mais ou menos 80% da população indiana. Lembrando que a Índia está aí por volta de 1,3 bilhão de pessoas, segunda maior população do planeta, com uma previsão da ONU de ultrapassar a China nos próximos anos, o que é um dado bastante relevante. E essa emenda constitucional ela é muito polêmica. Os muçulmanos, que são mais ou menos 200 milhões, eles afirmam que essa lei, essa nova emenda à Constituição indiana prejudica os muçulmanos que ainda não são legalmente, os imigrantes muçulmanos que não estão legalizados como indianos, privilegiando outras religiões, cidadãos de outras religiões que estão ainda na Índia, mas não os muçulmanos. É importante também lembrar que em fevereiro desse ano teve aquela crise fortíssima entre Índia e Paquistão, inclusive com um avião da Índia sendo abatido pelos paquistaneses. Então isso aí é um fato importante. Paquistão, obviamente, o país de maioria esmagadora muçulmana, também um país nuclear como a Índia. Ou seja, essa questão acho que é interessante trazer, porque a Índia não é um país qualquer. A Índia já é o terceiro maior importador de petróleo do mundo, é uma economia já entre as 10 maiores economias do planeta, segunda maior população, com tendência a ultrapassar a China. Então, uma crise dessas proporções na Índia deve ser de conhecimento e, na minha opinião, nós aqui no Brasil temos uma pouca visibilidade do que acontece na Índia, um país de grande importância. As principais, todas as cadeias de jornalistas aqui brasileiros, nós não temos escritório lá na Índia, então as notícias que vêm para cá para o Brasil são notícias que vêm sempre, digamos assim, por terceiros, traduzidas de outros canais internacionais, o que eu acho muito ruim. O Brasil teria que ter uma presença maior, a imprensa brasileira teria que ter um olhar maior para a Índia, que também tem a ver com o nosso comércio, que ainda é pequeno proporcionalmente em relação à Índia, etc. Então essa crise atual na Índia é uma crise que acho que a imprensa brasileira está cobrindo ainda pouco, mas a gente deve ter bastante atenção porque é um país bastante relevante. Outro tema da semana que trago para vocês, mais ou menos já esperado, o impeachment de Trump saiu na Câmara dos Deputados. Nós já tínhamos comentado aqui em outros podcasts de que era realmente possível que o presidente Trump sofresse o impeachment, o terceiro presidente em toda a história dos Estados Unidos a sofrer impeachment na Câmara. Lembrando que nenhum presidente americano foi retirado do poder, Os outros dois também sofreram impeachment na Câmara, mas não foi confirmado no Senado. E agora a questão vai para o Senado americano em janeiro. A nossa previsão é que também não passe, mas a questão aqui é a gente analisar até que ponto esse processo vai prejudicar a tentativa de reeleição do Trump em novembro. Então, ele agora tem o Bloomberg como candidato democrata, ou seja, vai tentar a posição pelo Partido Democrata. Eu acho que o Bloomberg tem grande chance de conquistar essa vaga pelos democratas para competir contra o Trump. Então é um desafio para o Trump, porque o Bloomberg não é um de político já com experiência, é um empresário político, foi prefeito de Nova York, tem bastante já experiência e muito dinheiro, Comentamos aqui já em outros podcasts, o Bloomberg, uma fortuna em torno de 50 bilhões de dólares, muita preocupação com o meio ambiente, que é um tema importante hoje na agenda global. Ou seja, vai ser bastante interessante a gente acompanhar, obviamente, esse processo aí em janeiro, que vai ocorrer no Senado americano. Não acredito que vá passar, porque 20 senadores republicanos teriam que votar contra o Trump. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, o Trump deve conseguir
passar por esse processo, deve se manter na presidência sem problemas, mas a gente não sabe até que ponto isso pode prejudicar a candidatura dele à reeleição em novembro de 2020, um evento bastante importante. O outro dado que trago da semana que acho relevante: a China lançou o seu primeiro porta-aviões construído no país, o Shandong, recebeu o nome finalmente, ele não tinha nome até o momento. O estaleiro lançou ele ao mar em 2017, mas desde 2017 ele estava em testes. Havia uma previsão do Shandong participar da grande parada naval que aconteceu em abril, comemorando aí os 70 anos da China comunista, né? Vamos lembrar, 49, 2019, né? Então a Marinha Chinesa fez uma grande parada naval, um grande desfile de navios em abril, e havia uma expectativa do novo porta-aviões participar dessa parada naval, o que não aconteceu, né? E só agora, em dezembro, quase fechando 2019, a China consegue finalmente, digamos assim, revelar o nome do novo porta-aviões, o Shandong. O Xi Jinping compareceu na cerimônia de entrega do porta-aviões para a Marinha Chinesa. É um fato bastante relevante, obviamente. A China, a segunda potência mundial, a segunda potência militar do mundo, segunda economia do mundo, e tem crescido bastante em termos de investimento de defesa, e o lançamento do primeiro porta-aviões construído no país, o porta-aviões Liaoning, que é o outro porta-aviões chinês. Ele não foi primariamente construído no país, ele veio da Rússia e foi, digamos assim, reformado na China, né? E o Shandong não, um porta-aviões de 65 mil toneladas, lembrando que ele é convencional, propulsão convencional, ele não é nuclear, como é o caso dos porta-aviões americanos. E numa rápida comparação, só lembrando a vocês, os Estados Unidos possuem 11 porta-aviões nucleares, em torno de 100 mil toneladas, enquanto que o Shandong, o chinês, é um porta-aviões convencional de 65 mil toneladas. Ou seja, isso é só para mostrar para vocês a diferença de poder entre a Marinha Americana e a Marinha Chinesa, falando em termos de porta-aviões. Esse porta-aviões deve operar nas proximidades do litoral chinês, principalmente ali na região do Mar do Sul da China. Ele tem uma capacidade de lançamento de aviões mais ou menos 60% da capacidade que um porta-aviões americano tem. Lembrando que os Estados Unidos mantém um porta-aviões permanentemente no Japão, né? Esse é um dado também relevante que a gente não pode esquecer. Ou seja, a Marinha Americana está bem próxima ali da China, com a 7ª Esquadra Americana no Japão. São mais ou menos 40 mil militares no total que os Estados Unidos possuem no Japão, mais quase 30 mil militares norte-americanos na Coreia do Sul. Mas a 7ª Esquadra Americana, ela fica localizada no Japão com um porta-aviões nuclear. E esse porta-aviões nuclear, ele é de 100 mil toneladas, né, quase 70 aviões de combate. Então, assim, é um poder realmente bastante relevante. E a notícia na semana, esse lançamento do Shandong finalmente entrega à Marinha Chinesa. Estamos de olho em vários eventos, né? Foi confirmada a vitória, uma vitória bastante expressiva do Boris Johnson, Partido Conservador, no Reino Unido. Deve acontecer agora nos primeiros dias de janeiro a aprovação do acordo, né, daquele plano de saída do Reino Unido da União Europeia, que vai ocorrer no dia 31 de janeiro. Acho que isso aí agora não tem mais volta. Vamos aguardar os desdobramentos disso, mas como um primeiro efeito aí dessa saída do Reino Unido, deve ser uma tentativa da Escócia de sair do Reino Unido, né? Nós já temos visto um movimento bastante forte dos parlamentares escoceses no sentido de ocorrer um novo plebiscito para votar, para verificar qual o desejo, né, se os escoceses concordam com a saída dos escoceses do Reino Unido, de maneira que a Escócia possa permanecer na União Europeia. Então, pode ser o primeiro impacto aí bastante forte com relação à saída do Reino Unido da União Europeia. Também estamos acompanhando aquela ameaça do Kim Jong-un, comentei na semana passada, em relação, digamos assim, um presente de Natal aí para o Ocidente. Espera-se um lançamento de míssil balístico de longo alcance, né, para esses últimos dias aí de 2019. Vamos aguardar. O emissário americano, o representante do governo dos Estados Unidos para negociações junto à Coreia do Norte, se encontra na Coreia do Sul.
né? Mas Rússia e China já sinalizaram, inclusive, na direção contrária ao que os Estados Unidos quer, a ideia de flexibilizar um pouco a questão da pressão e das sanções econômicas contra a Coreia do Norte. Ou seja, vamos aguardar o que o Kim Jong-un traz aí nos próximos dias em relação à surpresa, como ele tem falado. É um ponto importante que a gente não pode deixar de acompanhar. Essas foram notícias que eu selecionei para o nosso Conexão Geo 56 dessa semana. Gostaria de aproveitar para desejar a todos aí um bom Natal. Voltamos na próxima sexta-feira, antes da virada de 2019 para 2020. Obrigado e uma boa semana para todos.